Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo referente à nossa aula de operações farmacêuticas e agora nós vamos falar sobre homogeneização. Essa é a nossa aula número 4 de 6 e vamos lá. Bom, a homogeneização se dá normalmente pela dispersão de materiais sólidos em líquidos, de líquidos em líquidos ou de vapores em líquidos ou de sólidos em formulações semissólidas também. Em geral, quando a gente fala de dispersão, nós objetivamos a dissolução, que é quando o nosso sólido é disperso em um meio aquoso no estado molecular. Então, por exemplo, as soluções de soro glicosado, as soluções de cloreto de sódio 0,9%, todas essas são soluções verdadeiras, onde o soluto, ou seja, o sal ou a glicose, está completamente dissolvido no meio líquido. E para obter essas soluções, nós podemos utilizar a agitação manual, a agitação magnética, uma agitação mecânica ou mesmo uma agitação à base de ultrassom. Mas nós também podemos utilizar esses mesmos equipamentos para dispersar sólidos em líquidos e semissólidos, onde não vai haver dissolução completa. E nestas dispersões nós vamos ter as suspensões, onde nós temos um sólido disperso em meio líquido. Nós vamos ter as emulsões, onde nós temos dois líquidos immiscíveis entre si, estabilizados por uma camada de tensor ativo. E nós vamos ter a nebulização, onde nós podemos ter tanto soluções verdadeiras como suspensões, onde o carreador não é um veículo líquido. Fiquem atentos à solubilidade, principalmente na nebulização, pois pode ser que seja uma solução e não uma suspensão. Quanto à dispersão de sólidos em líquidos e semissólidos, principalmente nas farmácias magistrais, nós temos o uso do grau e do pistilo para essa finalidade. Também a espatulação é uma técnica utilizada. Se forem formas semissólidas, também podemos utilizar os agitadores mecânicos, como o agitador mecânico de hélice e o agitador mecânico do tipo ultraturrax, utilizado geralmente para volumes maiores ou para obtenção de sistemas com menores tamanho de gotícula ou partícula. Em geral, nas farmácias magistrais, a presença desses equipamentos se dá da forma de espátulas e grau e pistilo estando sempre presentes, e uma vez que uma quantidade de formulação a ser produzida seja maior, são então adquiridos equipamentos como agitadores mecânicos do tipo hélice, moinhos de rolos, aqueles mesmos da aula do controle granulométrico, e um ultraturrax. Vejam o material auxiliar sobre este tópico. Já na indústria, esses equipamentos de redução de tamanho também são bastante utilizados para homogeneização. Então aqui nós temos para vocês o rotostato, que é esse equipamento esquematizado na porção inferior do slide, e o homogeneizador de alta pressão, esquematizado então à direita do slide. Nestes, os fluidos passam por entre as roldanas, no caso do rotostato, e há então uma diminuição do tamanho das partículas ou mesmo uma solubilização da partícula no fluido utilizado, enquanto que no homogeneizador de alta pressão, uma dispersão grosseira é adicionada ao equipamento e sobre então um efeito de diminuição do espaço para que o fluido escoe, há então um aumento da pressão. Esse aumento da pressão causa um turbilhonamento e esse turbilhonamento leva então à diminuição do tamanho de partícula ou de gotícula. Em geral, esses equipamentos são utilizados para obtenção de dispersões do tipo suspensão e emulsão, e não para obtenção de soluções verdadeiras. Podemos utilizar também o moinho de rolos, mas este a gente já falou na aula passada. Sobre a mistura de sólidos em sólidos, nas farmácias magistrais também é comum o uso de grau e do pistilo. A utilização de moinhos mecânicos também pode ser feita,
mas aí a gente já está falando de um grau industrial. E também a utilização de misturadores, esses também bastante presentes na escala industrial, principalmente os misturadores do tipo V e Y. Quando falamos de mistura de sólidos, o objetivo é que tenhamos a melhor dispersão possível, e por muitas vezes no nosso imaginário, o que nos vem à cabeça é um tabuleiro de damas e de xadrez como esse aqui exposto. Mas a verdade é que o procedimento de dispersão de sólidos em sólidos gera um esquema tipo esse que apareceu agora para vocês, onde, apesar de não ser uma homogeneização perfeita, pode-se fazer amostragens onde a quantidade de um pó disperso em outro está bem próxima da homogeneidade. Uma coisa que não pode ser esquecida é que a diluição dos componentes na farmácia magistral geralmente segue a diluição geométrica, ou uma diluição 1 para 1. Como isso acontece? Imagine que temos 20 mg de um material e temos 80 mg de outro material. Nesta etapa, então, da diluição, nós utilizaremos os 20 mg dentro do grau e do pistilo e adicionaremos 20 mg do material que possuímos 80 dentro do mesmo grau e pistilo. Realizaremos a homogeneização manual e uma vez que a nível macroscópico essa dispersão esteja homogênea, adicionaremos então agora 40 mg, que é o somatório das duas massas anteriormente adicionadas, e assim por diante. Por muitas vezes não é uma questão de precisão, muitas vezes é realizado de forma visual. Então, não é necessário pesar uma massa maior em frações, simplesmente é preciso ter cuidado na hora de realizar a mistura. Por hoje é só, até a próxima.